Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. Hoje vou comentar com vocês aí sobre os princípios das reações químicas, ok? Então o que é uma reação química? A reação química, então, pessoal, ela vai ser então denominada como sendo um fenômeno onde você vai ter os átomos intactos durante essa reação. E durante essa reação, as moléculas iniciais elas serão desmontadas para que você possa montar novos produtos, certinho? Então, na reação, nós temos então um exemplo de reação. Vou pegar aqui um exemplo bem simples, ó. N2H2NH3. Comecei com N2, reagi com H2, formei NH3. N2 e H2 eu chamo de reagente, que é o primeiro membro da equação. E o NH3 eu vou chamar de produto, que é o segundo membro da equação. Então você vai ter uma setinha que vai indicar que está sendo produzida alguma coisa. O que é produzido alguma coisa? Estamos falando que estamos produzindo o quê? Um produto. Reagente, produto, certinho? Quais são as evidências de uma reação química? Liberação de gases, certo? Formação de um precipitado, liberação de calor, ou o calor pode ser absorvido também. Quando a reação libera calor, chamaremos essa reação de reação exotérmica, e quando ela absorve calor, chamaremos a mesma de endotérmica. E por fim, observaremos também uma mudança de cor, certinho? As reações químicas estão presentes no nosso cotidiano? Sim, várias delas estão presentes diretamente no nosso cotidiano. E ó, que eu vou citar aqui, mais importante de todas, é a nossa digestão. Então imagine se nós não tivéssemos então uma reação química que promovesse a nossa digestão. Então iríamos comendo, até que chegaríamos a um momento que explodiríamos. Então as reações químicas estão presentes em diversas situações. Por exemplo, a ferrugem, o medicamento que nós estamos ali consumindo, certo? Os produtos que nós temos em casa. Então as reações químicas elas são bem importantes e acontecem diariamente. Essas reações químicas elas vão apresentar aí algumas classificações, como por exemplo, reação de síntese, uma reação de decomposição, uma reação de simples troca ou uma reação de dupla troca. O que é uma reação de síntese? É quando eu tenho, observando visualmente a reação, mais reagentes e menos produtos. Por exemplo, 2 reagentes formando um só produto. Isso é uma reação de síntese. O que eu tenho como reação de decomposição? Eu tenho o que nós falamos aqui, mas só que de forma inversa. Ao invés de 2 formando uma reação de síntese, lá na reação de decomposição, eu tenho 1 formando 2, certinho? Então veja só, na reação de síntese, 2 formam 1, na reação de decomposição, 2 ou 1 formam 2. Na reação de simples troca, você vai ter o seguinte: uma substância simples reage com uma substância composta, forma uma substância composta e uma substância simples. Simples, composta, composta, simples, reação de simples troca. A reação de simples troca também pode ser chamada de reação de deslocamento. Assim como a reação de síntese pode ser chamada de composição ou adição. E assim também como a reação de decomposição pode ser chamada de análise. E por fim, nós temos uma reação de dupla troca. O que é uma reação de dupla troca? É quando uma substância composta reage com uma substância composta. Substância composta reagindo com substância composta vai formar substância composta mais substância composta. Então, se todas elas são compostas, nós temos uma reação chamada de reação. Mas vamos acompanhar aqui comigo, então, quais são as evidências dessa reação química que nós citamos anteriormente. Formação de precipitado, liberação ou absorve calor, libera ou absorve calor. Liberação de gases e, por fim, a mudança de cor. Então, acompanhe comigo aqui nessas práticas observadas. Pessoal, essa reação vai nos dar, então, o que nós estávamos comentando sobre a mudança de cor. Veja que as duas substâncias, tanto o nitrato de chumbo quanto o iodeto de potássio, eram aqui inicialmente incolores. E quando elas são misturadas, elas vão adquirir aqui essa coloração deste amarelo bem vivo. Já que nessa outra reação, pessoal, nós vamos observar então uma reação que vai liberar calor. Então, como havíamos comentado anteriormente, uma reação que será bem exotérmica. Então, o que nós temos nessa reação aqui? Então, nós temos agora aqui ó, o algodão, e esse algodão ele está sendo então molhado com álcool, certo? Então, ó, nesse recipiente nós temos o permanganato de potássio, certinho? Que é o KMnO4. Então veja só, o que acontece nesse caso aqui então? Quando você adiciona o permanganato de potássio em meio ácido próximo ao álcool, você tem a seguinte reação, certo? Então dá para entender que é uma reação bem exotérmica, né? Tem até fogo aqui saindo, então reação que libera bastante calor.
De forma contrária àquela reação exotérmica que nós vimos anteriormente, nós teremos uma reação que vai absorver calor. Então essa reação, por exemplo, ocorre entre o nitrato de amônio e o hidróxido de bário, certo? Então dentro desse recipiente, que é o Erlenmeyer, é adicionada essa substância e ao final, veja que a água que estava embaixo do recipiente, ela congela, certo? Então tínhamos aqui esse recipiente em cima de uma água. Então veja que essa reação, ela absorveu bastante calor. Veja, passa até a água ali do estado líquido para o estado sólido. E nessa reação aqui, pessoal, nós teremos o seguinte, teremos o vinagre reagindo com bicarbonato de sódio. Então o vinagre, por exemplo, ele apresenta 5% de ácido acético, e esse ácido acético, quando reage com o bicarbonato de sódio, ele vai fazer aqui o que nós estamos observando, que é essa efervescência, ou seja, liberação de CO2. E quanto à formação de precipitado, pessoal, a gente pode voltar naquela mesma reação do iodeto de chumbo. Então veja que aquela parte amarela que formou, ou seja, aquele líquido amarelo que formou, ele vai demorando aí para tomar forma dentro do recipiente. Então esse aqui nós chamamos de precipitado, correto? Legal, né, pessoal? Então, se vocês gostaram da aula, acompanhem nosso canal, sigam nosso canal no YouTube, no Facebook e não perca aí nenhuma atualização. Então, aguardo vocês aí até a próxima aula, ok? Mitose meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui está em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo é a eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perca nenhuma atualização.